Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para mais uma das nossas conexões da manhã, começando aqui nessa terça-feira de frio que tá aqui, pelo menos eu tô com frio. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um dia de aprendizado, de conhecimento, de entrega, de compartilhar, né, experiências aqui, eu com vocês, vocês aqui comigo através das mensagens. Bom dia, Renata, Aline, Rita, Cíntia, Melissa, Marília, Jaque, Keila, Ana Paula, Gui, quem mais tá aqui? Luto, Paulo Washington, Laura, Elisângela, sejam bem-vindas e bem-vindos. Ana Freitas, que tá entrando aí também, sejam bem-vindos e bem-vindas, convidem as pessoas, vamos esperar aí o pessoal entrar. Enquanto isso, vocês, por favor, cliquem no coraçãozinho aqui para ajudar no engajamento do Instagram, cliquem no aviãozinho, vim para as pessoas, convençam elas a estarem aqui com a gente. De tanto que vocês enviam aviãozinho que essa pessoa vai acabar assistindo a live. Sabe? Ah, eu mando, Gabi, mas ela não assiste, não desiste. Continua mandando, uma hora assiste, uma hora é a hora dela. Assim como um dia chegou a sua hora, assim como um dia chegou a minha hora, um dia vai chegar a hora dessa pessoa que você convidar também. Só não desista. Clica no aviãozinho, caminha para essa pessoa, clica no coraçãozinho também e me ajuda com o Instagram, tá bom? Bom dia, Andressa, seja bem-vinda também. Bom dia, Grazi. Gente, vamos lá. Ontem, então, nós falamos sobre educação empreendedora na infância e surgiu a dúvida sobre as tarefas domésticas. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, como fazer essa divisão, por que é importante, como trabalhar isso sem cobrança, né, sem acabar na exigência, no autoritarismo, na desconexão. Porque é isso que acontece, não é? Então, vamos lá para o assunto de hoje? Tarefas domésticas. Maria Montessori diz que a vida prática ensina as crianças, tá? O que é isso, vida prática? É a vida, entregar vida para a criança. Entregar vida para a criança, deixar que a criança participe com a gente do dia a dia. Então, que a criança esteja conosco na cozinha, no banheiro, na lavanderia, no quarto, na sala, esteja na casa, que a casa seja o ambiente da criança. É a vida prática. Então, a criança, se ela derrubar um copo d'água, ela pode, né, pegar um paninho e limpar com a sua ajuda, o seu auxílio. Ela pode pegar uma vassourinha pequenininha, com aquelas pazinhas pequenas e varrer isso desde muito pequena. Ela já pode começar a aprender isso desde que ela fique em pé. Um aninho, né, ela já pode começar a ter vida prática. Por quê, Gabi? Porque a vida prática trabalha senso de pertencimento. Imagina você adulto, se você tá num lugar, tá? Num ambiente onde você tá conhecendo, mas ninguém olha pra você, ninguém deixa você tocar em nada, ninguém deixa você partilhar ou compartilhar as suas coisas, ninguém divide nada com você, você tem que ficar sentado num canto só olhando, só observando. Você vai observar, vai tentar filtrar o que está acontecendo naquele ambiente, mas você não vai se sentir pertencente àquele lugar, certo? Como adulto. Estou usando um exemplo como adulto. Você vai entender que ali não é o seu ambiente, que você está ali por algum motivo, mas você não é ali o teu senso, teu lar. Você não sente aquele lugar um lar, à vontade, você não se sente à vontade, certo? Agora imagine você no mesmo lugar. E aí as pessoas te recebem e elas falam assim pra você: "Ei, fulana, vem aqui, você pode ir servindo água ali para as pessoas para mim? Ah, tem café ali na cozinha, você me ajuda a levar uma garrafa de café?" A pessoa começa a te incluir na rotina do ambiente, né? Ai, me ajuda aqui a separar as cadeiras. No começo a gente fica até receoso, a gente acha estranho, não tem intimidade, eu tô ajudando, mas aquilo trabalha de uma outra forma o que a gente sente aqui dentro em relação ao ambiente. Tá fazendo sentido? Ou só eu sinto isso diferença? Se imagine nesse lugar que eu falei no primeiro cenário e no segundo cenário com as pessoas te convidando a partilhar, a compartilhar, a ajudar, a estar presente, a mexer nos bastidores, estar na cozinha. Não é diferente? Não parece que você, opa, eu sou importante para esse lugar, eu sou útil para esse lugar, né? Esse lugar precisa de mim. Essa é a imagem que a gente vai construindo. Isso trabalha a conexão. Por isso que muitas vezes em igrejas, né, se trabalha tanto com os anfitriões. Quando você chega na igreja, eles te recebem, te recepcionam, aí logo você vê que você está sempre ali, eles vão te levando para outros lugares, convidam você a participar de ministérios. Por que isso acontece em igreja?
para trabalhar o senso de pertencimento da pessoa, para que ela se sinta aceita naquele lugar, para que ela queira estar ali, entendeu? Para que ela comece a construir o senso familiar, a identidade dela naquele ambiente. Com a criança é a mesma coisa. Se a gente fica só servindo, dando as coisas para a criança. Mãe, quero água, pega. Derrubou o suco, vai lá e limpa. Saiu do quarto, vou lá e arrumo. Vai trocar de roupa, eu troco. Vou tomar banho, eu dou banho, eu seco. Vai pôr comida no prato, o prato já vem pronto, com a comida servida. A criança senta à mesa e desce. O que acontece com isso? Eu não trabalho o senso de cooperação, o senso de pertencimento. Claro que não é só assim que eu trabalho esse senso, tá, gente? Mas isso é um dos motivos que nos ajudam. A criança que se sente pertencente no ambiente, a criança que ela tem a responsabilidade aqui dentro desde sempre, a criança que sente que ela faz falta nessa casa, que ela também tem suas responsabilidades aqui em casa, desde cedo ensinada isso, ela vai crescer com um senso desenvolvido de empatia, de cooperação, de familiar, né, senso familiar, muito mais aguçado do que uma criança que não tem esse ensinamento. Consequentemente, né, tudo que a gente vai ensinar, tudo que a gente vai conversar é absorvido de outra forma por essa criança. Crianças em cenário que elas não têm isso, não viveram isso, já tem 8, 9 anos, 6 anos e não tem isso, é mais difícil a gente criar essa conexão. A gente precisa ir gradativamente, ter muito mais paciência. Então, mamães e papais dessa live, se vocês têm filhos de 1 ano, 2 anos, 3 anos, a hora é agora. Já começar a fazer para evitar lá na frente uma desconexão, uma falta de empatia, uma falta de cooperação. E a gente servindo a criança o tempo todo, a gente está educando eles para que sejam egocêntricos, né? Existe uma grande diferença entre ter disponibilidade para o seu filho ou estar à disposição do filho, tá? Nós vamos falar muito sobre isso na mentoria da Criança Interior, que aliás começa semana que vem, dia 14 de junho. Quem tá comigo nessa mentoria já manda um oizinho aí pra eu ver. São só 10 pessoas, se eu não me engano, que a gente fechou o grupo. Enfim, nós vamos falar sobre isso, mas estar disponível para a criança, né, é ter disponibilidade para o seu filho, é diferente de estar à disposição. E nós, como pais, a gente está à disposição na maioria das vezes, né? Por quê? Porque a gente para tudo que a gente está fazendo e vai lá atender a criança. A gente não deixa a criança ter autonomia, a gente faz tudo por eles e isso traz prejuízos a longo prazo. Depois a criança não se interessa, não colabora, não participa, não ajuda, e aí o que acontece? A gente vai cobrar, vai exigir, vai achar que tem uma coisa estranha, mas a gente que não trabalhou desde sempre, tá bom? A gente que não desenvolveu isso. Ah lá, já que vai estar junto na mentoria, já tem gente querendo. Gente, eu não sei se tem vaga, tem que correr lá no link da minha bio e falar com a Anadel, tá? Clica no link, vai cair no WhatsApp da nossa empresa, a Anadel fala com vocês. Se ainda tiver vaga, dá tempo. Essa semana eu vou mandar os arquivos tudo certinho para vocês imprimirem, pra gente começar segunda-feira à noite. Serão 3 horas de... 3 horas não, serão 3 meses, né, de aprofundamento sobre a nossa criança interior, sempre das 20 horas até as 22 horas nas segundas-feiras, ok? Mas bora lá. Então, gente, a gente tem que trabalhar isso desde pequeno. Gabi, tá bom, já entendi. O que acontece? Quando a gente trabalha isso desde pequeno, a criança desenvolve autonomia. A autonomia, né, é a habilidade que ela tem em resolver as coisas sozinhas, em pensar sozinha, em tomar decisões sozinha e em se virar, certo? O que é muito importante para a criança, ela se virar. Porque desenvolve autoconfiança, desenvolve atitude, resiliência, determinação, foco, persistência. Tudo isso é desenvolvido quando estou tentando também desenvolver autonomia. A criança pode agir assim, né? A criança que tem voz, que decide o que eu quero fazer, o que eu não quero, aquela que dialoga, questiona. Então, isso é importante também para o desenvolvimento das habilidades internas, dos recursos internos da criança. Por isso que as tarefas domésticas também são importantes. Tarefas domésticas, quando eu falo em tarefas domésticas, é o nome que a gente dá, mas na verdade é o cuidado com o lar. Aqui em casa eu não uso tarefas domésticas. Aqui em casa eu uso responsabilidades com o lar, cuidado com o lar, cuidado uns com os outros, tá? Então, se você tem filhos pequenos, você vai estimular isso desde muito pequeno. Como?
Dependendo da idade, seu filho já pode ajudar você a colocar um prato à mesa, separar as meias por cor, tirar pó da casa, né? Então você vai pegar um paninho, vai dar pra ele, vai ensinar onde é que limpa e deixa ele usar aquilo. Entendendo que uma coisa extremamente importante dessa live, se não for a mais importante, quando eu estou ensinando a criança a ter cuidado com as coisas, responsabilidade com o lar, ensinando ela a ter alguns tipos de tarefas domésticas sob sua responsabilidade, eu preciso entender que o processo é mais importante que o resultado. Como assim, Gabi? Você não tá treinando seu filho para ele trabalhar como o melhor lavador de louças do mundo, certo? Você não tá treinando seu filho para ser o melhor faxineiro de uma casa, ou o melhor passador de roupas, o melhor lavador de roupas. Você não está treinando o seu filho para isso. Você está ensinando responsabilidade quando você está dividindo tarefas domésticas. Você está ensinando cuidado com a família, com o lar, quando você está ensinando tarefas domésticas. Então, o processo é mais importante que o resultado. A criança participar, a criança fazer, a criança estar ali naquele momento, entender que ela tem que estar ali naquele momento, é mais importante do que se o pó ficou bem tirado, se a louça ficou bem limpa, se a cama está bem esticadinha. O processo é mais importante que o resultado. Escreve pra mim. Escreve vocês aí pra mim. O processo é mais importante que o resultado. Escreve pra mim isso, pra vocês não esquecerem, pra entrar dentro da cabeça de vocês. Porque o que acontece? A gente começa a colocar algumas atividades para as crianças fazerem em casa. Aí a colcha fica torta, a louça fica suja, enfim, qualquer que seja o serviço da criança. E aí a gente vai lá e fala lá, não pode assim, tem que ser assim. A gente corrige, a gente refaz, a gente reclama e aí a gente desvalida toda uma habilidade sendo construída durante o processo. Autonomia, autoconfiança, resiliência, empatia, cooperação. Quando eu corrijo a criança, quando eu refaço no lugar da criança, quando eu reclamo do que a criança fez. Gabi, mas se eu quero ajuda, eu quero que me ajude direito. Não. Então, se você quer que te ajude direito, do jeito que você quer que seja feito, então você precisa contratar uma pessoa para isso, né? Você precisa contratar uma empregada doméstica, uma secretária do lar, você precisa contratar alguém, uma pessoa que lava, que passa, certo? Agora, se você quer desenvolver a cooperação no seu filho, a empatia no seu filho, para que você pare de ter que ficar pedindo tudo, para que ele desenvolva essas habilidades internas, né, para que isso aprimore o seu relacionamento com a sua família e desenvolva um ser humano muito melhor lá na frente, o processo é mais importante que o resultado. Olha lá, as meninas estão colocando. Vanderleia, obrigada. Carolina, Lucélia, muito obrigada por vocês terem escrito. Tá? Por que é importante, gente? Porque o foco tem que estar no que eu tô desenvolvendo e não no resultado em si. A criança não tem maturidade para lavar uma louça perfeita. Às vezes, aos 6 anos, ela consegue arrumar a cama, mas não vai ficar bem esticadinha a colcha. Pra vocês terem uma ideia, uma vez o Pedrinho arrumou a cama dele aqui, de segunda-feira eu tenho a Meire que veio aqui em casa pra mim, né? Ela limpa, lava tudo, passa tudo, toda segunda-feira ela vem. E aí na segunda-feira o Pedro arrumou a cama e quando ela foi pro quarto, ela tirou e arrumou de novo, porque estava arrumada, mas não estava alinhada. Quando ele entrou no quarto, ele ficou muito triste. Ele veio com os olhos cheios de lágrimas pra mim e falou: mãe, a Meire bagunçou, eu levei um tempão arrumando a minha cama. E a Meire tirou, bagunçou e refez. Então por que eu precisei fazer? E aí ele ficou muito sentido. Coitada, ela não sabia, o foco dela aqui é o resultado, a cama tinha que estar arrumada, ela foi lá, viu que tava tudo bagunçado, entre aspas, e consertou. E eu peguei e falei pra ele, falei, filho, ela não sabia, se eu for arrumar a cama eu vou arrumar de um jeito, se ela for arrumar ela arruma de outro, se você arruma de outro. Às vezes, o meu jeito de arrumar não é o seu não é o meu, e vice-versa. Ela não sabia disso, ela quis arrumar do jeito dela, então a gente pode contar pra ela, conversar com ela, explicar pra ela, que das próximas vezes ela pode deixar a sua cama do jeito que tá quando você arrumar. E foi isso que a gente fez, a gente explicou pra ela e falou, Meire, pode deixar. Ainda ela falou assim pra mim, Gabi, mas tá bagunçado. Eu falei, não tem problema, pode deixar. Então, gente, o que é mais importante? O teu filho adquirir senso de responsabilidade, pertencimento, de aceitação dentro de casa ou uma cama bem esticada?
Sabe, a gente decide algumas brigas que a gente tem com a vida, porque foi o que a gente viveu. Quantas vezes eu levei pito na minha infância porque a minha cama não estava esticada certinho? Quantas vezes eu levei pito na minha infância porque eu pulava na cama e bagunçava a colcha? Não sei vocês, como que era na casa de vocês? Né? Levava pito. E aí o que acontece? Hoje a colcha precisa estar muito esticadinha. Eu precisei quebrar isso dentro de mim para desenvolver a habilidade no meu filho de responsabilidade, porque senão eu não ia deixar ele arrumar a cama porque nunca ia ficar do meu jeito. Estão entendendo? Só que era algo que para ele é importante e que ele daria conta, arrumar a própria cama. A Cíntia colocou, o resultado é um desafio para mim, entendo a importância, mas a bagunça me perturba. Cíntia, olha para tua infância, né? O quanto você viveu em lar bagunçado, isso te causou dor, ou você foi cobrada na infância, certo? E você está repetindo um padrão, porque ou a gente rebela, gente, ou a gente repete padrão. Então a gente precisa olhar para nossa criança interior, curar, acolher ela, entender isso, para daí a gente validar o comportamento do filho, entendendo a necessidade dele naquele momento. Entende? Gente, se eu não tiver a vulnerabilidade para olhar para minha dor, como é que eu vou enxergar dor no comportamento desafiador do meu filho? Eu não vou. Se eu não tenho sensibilidade para enxergar em mim, eu não vou ter sensibilidade para enxergar no meu filho. Os meus olhos vão ficar focados no resultado e eu perco toda a essência da ação. Certo? Lucélia colocou, era difícil, nem deitava na cama da mãe. Exatamente, eu também não podia. Eu não podia passar perto. Se relasse assim, bagunçasse a coxa, ó, cintada, era cintada, né? Então eu tinha esse problema também. Mas isso foi muito rápido em mim. Quando os meus filhos começaram a querer brincar e eles pediram assim, mãe, posso pular na cama? Isso faz tempo, não tinha nem o Davi ainda. Dentro de mim veio um negócio assim, na cama não é lugar de pular. Mas eu falei, gente, eu moro num apartamento, né? Não morava aqui, eu morava em outro lugar. Não tinha área de lazer, não tinha crianças, muitas crianças ali. Meu filho não tinha onde brincar. Ele é criança e eu vou perder a infância por conta de uma cama bagunçada, uma cama arrumada. Eu falei, filho, pode pular na cama sim, mas depois nós vamos esticar a coxa. E ele brincava, 2 aninhos, e pulava na cama, e pulava. Depois ele descia e a gente esticava a coxa, eu ensinei ele a esticar junto comigo. E até hoje eles brincam na minha cama e eu tô nem aí. Minha avó veio aqui, ela quer morrer. Ai, Gabriela, tá pulando na sua cama. Eu falo, deixa, avó, depois a gente estica a coxa. Então, gente, a gente precisa entender algumas coisas, né, que acontece com a gente hoje, que é fruto do que a gente viveu lá atrás, e avaliar o que vale a pena eu continuar repetindo de padrão, porque pra mim aquilo é importante, ou o que é que vale a pena eu tirar, descartar da minha vida para viver a infância do meu filho, tá? E sobre as tarefas domésticas? Sobre as tarefas domésticas, a gente tem que, se seu filho não tem a responsabilidade ainda, e ele já tem 4, 5, 6, 8, 10 anos, a partir dos 4 anos, a gente pode conversar com a criança, explicar para ela a importância disso, o quanto isso vai ajudar ela lá na frente, o quanto ela conseguir fazer algo dentro de casa vai ser bom para desenvolver várias habilidades, para desenvolver autonomia, e você vai no diálogo, e por isso, pensando nisso, você decidiu estabelecer algumas tarefas para que a sua criança escolha as tarefas. E aí você vai colocar lá 5, 6 tarefas e deixar ele escolher uma se ele não faz nada. Se ele faz alguma coisa, deixa ele escolher 2. Quais dessas aqui você se sente apto a fazer? Começar a fazer, isso é a sua responsabilidade. Entende? E aí a criança vai decidir escolher uma delas e aí você vai sempre fazer o acompanhamento dessas rotinas. Porque a habilidade ainda não existe, ela precisa ser desenvolvida. Então não é porque a criança escolheu, vou arrumar meu quarto, que todos os dias ela vai arrumar o quarto feliz da vida. Gente, entendam que o filho ideal, ele tá longe do filho real. Olhe para sua criança, é o que você tem, meu amor. Ame essa criança do jeitinho que ela é. Para de querer mudar ela para que ela seja aquilo que tá aqui dentro, que um dia cobraram de você. Entende? Um dia cobraram de você. E aí a gente cobra deles. Então aceite isso. Mas todo dia eu tenho que lembrar? Bota cartaz, cria outros sinais, pense em outra coisa, seja criativa, pare de focar no comportamento ruim e foque numa solução.
Ficar olhando para que todo dia eu vou ter que cobrar, vou ter que lembrar, não vai te fazer mudar o comportamento do seu filho. Vai rotular ele, vai trazer estresse no relacionamento. Foque em como você pode fazer isso. O Pedro chega da escola todo dia e aí precisa tirar a lancheira da bolsa, as máscaras, né, que ele leva para a escola pra gente lavar e deixar as coisas prontas pro dia seguinte. E todo dia, a água da bolsa, então todo dia eu que fazia isso. Eu comecei a perceber e falei, ele já consegue fazer isso. Ele pode chegar da aula, tirar a lancheira, tirar as máscaras, botar ali pra lavar, tirar a água. E eu conversei com ele, eu falei, filho, a sua bolsa, a sua escola, seus objetos é tua responsabilidade. Então quando você chega em casa, continua sendo. Então quando você chega, a hora que você entrar em casa, tira já a lancheira da bolsa, tira a água, coloca as máscaras pra lavar, porque isso é importante você lembrar. Eu posso esquecer, e se eu esqueço, no dia seguinte, a gente vai ter que fazer correndo, vai ter que correr lavar a lancheira, isso vai atrasar a mamãe, vai atrasar você. E conversei com ele. Ele falou, beleza mãe, não, eu tiro. Tirou? Não, tá? No dia seguinte, eu olhei e ele foi lá, tomou o banho dele, arrumou as coisas dele, sentou na sala e ficou lá assistindo TV. E aí não foi lá retirar. E aí eu falei pra ele, filho, você não tá esquecendo de nada? Do quê? Eu falei, lembra que eu falei pra você, tô com preguiça, porque tinha tomado banho, já tava gostosinho ali no sofá, não queria. E eu falei pra ele, olha, vou fazer o seguinte, eu vou tirar hoje pra você. Mas você precisa lembrar disso nos outros dias, porque a responsabilidade é sua. Se eu ficar abrindo exceções e fazendo por você todos os dias, vai se tornar minha responsabilidade. Você entendeu? Entendi. Fui lá, tirei. No dia seguinte, mesma coisa, gente. Tirou? Não tirou. O que eu fiz? Eu cheguei até ele, daí eu não falei mais nada. Não falei, você não tá esquecendo de alguma coisa? Porque eu já tinha falado ontem. Então a gente precisa mudar, às vezes, as cobranças, né, que a gente faz com a criança. Eu olhei pra ele, só relei assim dele. Ele olhou pra mim e eu fiz assim. Ele falou, o quê? Eu fiz assim. O quê? Eu apontei lá pra fora, a mochila dele. Ele olhou, fez assim, ó. Eu fiz assim e saí. Ele levantou, foi lá, se arrastando, pegou a mochila. Aí, ativa gatilhos na gente. Se a sua mãe pedisse pra você fazer alguma coisa e você virasse os olhos assim, né? Ou fosse se arrastando, o que aconteceria com você? Então, quando ele vai se arrastando, ativa gatilhos, em mim também ativa. Gente, você acha que não ativa? Ah, se eu fizesse isso aqui pra minha mãe e pra minha avó, né? Fui criada mais com a minha avó. Ah, se eu virasse o olho. Ah, se eu virasse o olho, então, misericórdia, tava roxa, entendeu? E ele foi assim, não virou o olho, mas foi assim. E aí eu entendi o quê? Tá tudo certo, Gabriela. Tá tudo certo. Ele está aprendendo, desenvolvendo, o processo é mais importante que o resultado. E ele vai aprender à medida que você acolher, demonstrar empatia, entender isso. Ele não tá te ativando, você está se sentindo ativada, porque isso faz parte do que você viveu na sua infância. E eu ressignifiquei, fui pra lá, e ele catou as coisinhas dele, sentou e depois eu validei. Muito bem, você pegou suas coisas, sua responsabilidade, autonomia, validei. Nos outros dias, teve dias que ele lembrou sozinho, teve dias que eu precisei relembrar de novo. Mas agora faz uma semana que eu não preciso mais lembrar. Ontem mesmo eu falei isso pra ele, ontem à noite. Eu falei assim, filho, você reparou como a mamãe não tá mais lembrando você de pegar suas coisas? Você chega em casa e você já tira, você guarda, você faz. Ele olhou e falou, eu tô bem responsável, né? Eu falei, você é responsável. Então, gente, às vezes a gente tem que trabalhar algumas coisas, engolir alguns sapos da nossa infância, não é sapo da criança, para que ela desenvolva habilidades importantes de vida, para que depois a nossa tarefa, a nossa maternidade, a nossa tarefa de educar se torne muito mais leve. Por que a gente fala tanto de maternidade leve? Porque dá para ser mãe e dá para ser leve, mas eu preciso olhar para dentro, eu preciso me curar, me acolher, ressignificar para poder ser isso para as crianças. E não sei dizer pra você se todos os dias agora ele vai tirar, se ele vai lembrar. Ele tem feito isso uma semana, mas pode ser que ele esqueça amanhã, pode ser que ele esqueça hoje. E aí eu vou lembrá-lo, sabendo que o processo é mais importante do que o resultado, tá? Quantas vezes eu já esqueci roupa na máquina lavada, gente?
Quantas vezes botei roupa pra lavar e a gente saía, a roupa ficava lá, chegava lá em casa, tinha que lavar de novo, porque tava tudo engruvinhado, tava fedida, porque ficava molhada dentro da máquina. Você nunca esqueceu roupa dentro da máquina? Você nunca esqueceu de fazer alguma coisa? Você nunca deixou de fazer algo que não deu tempo? Você nunca perdeu um pouco dessa tua responsabilidade toda por algum outro motivo? A criança também, por que ela precisa ser sempre certa? Por que ela tem que acertar o tempo inteiro? Ela tem que fazer... Gente, a vida da criança fica chata, porque a gente só cobra com medo. Ai, mas se eu não cobrar, ela vai esquecer. Você foi cobrada, meu amor. Você foi punida, você foi castigada, você foi rotulada e você ainda esquece. Faz sentido? Tudo isso aconteceu com você e você ainda esquece. E por que você acha que cobrar, exigir, rotular, brigar, castigar seu filho vai fazer ele não esquecer, vai fazer ele aprender a desenvolver essa habilidade? Né? Olha lá a Bárbara colocando, nossa, roupa na máquina é unanimidade. É verdade, gente. Eu sempre esqueço também. Então, se nós fomos punidos, tratados dessa forma e a gente ainda esquece, não é fazendo isso que as crianças não vão ser diferentes da gente e não vão esquecer. Tá? O processo é mais importante que o resultado. Crie esse senso familiar com seus filhos, deem tarefas domésticas para eles fazerem desde pequenos. Se eles são mais velhos, a resistência vai ser grande, porque não foi desenvolvido o senso de cooperação ainda. Dialogue, converse, explique a tua falha, diga que você errou, que você deveria ter ensinado lá atrás, porque isso é importante. Saber cuidar de si, do outro, do ambiente é importante. É importante para o desenvolvimento, é importante para a autoestima, é importante. E tenha paciência para lidar com o seu pré-adolescente, tenha paciência para lidar com a sua criança na segunda fase da infância, que é depois dos 6 anos. Tenha paciência, porque ela vai resistir. Ela não está acostumada com isso, tá? Mas se você persistir com amor, com acolhimento e firmeza, não é para passar a mão na cabeça. E firmeza, a sua criança vai aprender. A sua criança vai se conectar com você. E lembre, se você está dando tarefa doméstica, dê também tempo de qualidade. Não adianta você só dar autonomia para o seu filho e não desenvolver o senso de amor e pertencimento e conexão. E as crianças se sentem amadas com tempo de qualidade. Ouça seu filho. Eu não gosto de brincar, Gabi. Ouça. Chame ele para assistir um filme. Leve ele para tomar um sorvete. Tenha um tempo de qualidade com seu filho, uma vez na semana, se você não conseguir mais que isso, que seja, se não tá dando nada, dê alguma coisa. Brinque na hora do banho, brinque na hora de ir pro carro, gente. Aqui em casa a gente aposta corrida, um dia eu vou pôr no story pra vocês verem. Todo dia a gente desce do elevador e eu aposto corrida com eles até o carro, eles amam. Às vezes o Pedro leva até uma bola, rola uma partidinha de bola na garagem. 2 minutos. Eu amo jogar bola, eu detesto jogar bola, eu não sei jogar bola. Mas são 2 minutos do meu tempo pra ele ali que, nossa, eu vejo o olhinho dele brilhar quando eu tô jogando bola com ele. Façam algo no tempo que vocês têm e vocês vão sentir a diferença na criança, ela vai ficar mais receptiva para ouvir, vai entender melhor a questão da tarefa doméstica e vai cooperar, tá bom? Vamos lá, que mais? Todo mundo dizendo que faz sentido? Josi, nossa, essa reflexão me fez cair 1 milhão de fichas sobre gatilhos internos. Que bom, fico feliz. Quando caem fichas, abre consciência. Uma coisa muito importante da consciência que se abre. Quando abre a consciência, nós temos 2 escolhas. A gente guarda ela no HD ou a gente faz acontecer. Para fazer acontecer, eu preciso tomar decisões e agir. Então, Josi, tome decisões em relação às consciências, nem que seja uma ação, e faça algo para ressignificar isso que você acabou de perceber, tá bom? Dá para fazer a questão da mochila com 4 anos ou é muito nova ainda? 4 anos? Dá, o Davi também ajuda. Eu falo, filho, tira seus brinquedos da mochila e guarda no seu quarto. Ele vai e guarda. Só que, lembrando que, Andressa, tem que desenvolver conexão, empatia, conversa e diálogo antes, tá? E o processo é mais importante que o resultado. Talvez tenha tantas coisas na mochila, você queira que ele tire 4 coisas, ele vai tirar uma. Pelo menos ele tirou. E aos poucos você vai aumentando para 2, para 3, até que ele tire tudo, tá bom? Que mais? Tenho um sério problema com minha mãe, que mora comigo. Ela quer educar junto comigo. Márcia, veja minha live no YouTube sobre honra e respeito. São coisas completamente diferentes. Se posicione.
teus filhos é responsabilidade sua, não da sua mãe. E se você não se posicionar em relação a ela, com medo de feri-la, com medo de desrespeitá-la, você está negligenciando a maternidade e a educação dos seus filhos, tá? Então assista a live no YouTube, honre e respeito, entenda a diferença disso, se posicione com respeito com a sua mãe, defenda a sua família e eduque do seu jeito, tá? Dá pra gente dividir mesmo morando junto? Dá. É mais desafiador? Claro que é, mas dá. Ela rotula minha filha de 11 anos o tempo todo. Você precisa agir, tá? E defender sua filha. Top! Seus ensinamentos são bons demais. Deus tanto através de você. Amém, gente. Caroline, meu filho tem 2 anos e 6 meses e ajuda colocando as coisas na mochila. Ele adora. Que lindo, é isso mesmo. Um beijo grande, ótima terça-feira pra vocês. E a gente se vê amanhã, 7h45, para mais uma das nossas conexões da manhã. Fui!